Tudo bom, pessoal? Todo mundo já conhece, aqui é o Thiago. Hoje a gente vai bater um papo com o Rafael Gomes. Ele já foi nosso colega no curso de produção multimídia e hoje ele é Head de Marketing da Big House Web. E hoje a gente vai bater um papo sobre marketing de conteúdo. Então, assim, queria começar contigo, Rafa, perguntando qual a diferença do marketing de conteúdo em relação aos outros tipos de marketing que a gente trabalha no digital. Primeiramente, boa noite, Thiago, tudo bem? É legal estar aqui falando contigo, com o pessoal da FADERGS de novo, principalmente a professora Martina, sei que a senhora está me vendo, né? E vamos lá, Thiago. O marketing de conteúdo, ele é diferente dos demais porque ele trabalha com um conteúdo gerado para um público específico. Quando a gente faz a estratégia de marketing, a gente traça qual o objetivo principal da empresa, se ele vai ser venda, por exemplo, e a gente define qual o público que a gente quer atingir. Então, a gente cria um conteúdo voltado para aquele público em específico, para que ele se familiarize com a marca, com o produto e com o que a empresa tem a dizer ali para gerar esse engajamento, para que eles tenham essa afinidade. Eles tenham Tu essa tem algum afinidade. exemplo assim que tu pode dar para gente? Claro, a gente pode pensar, por exemplo, numa produtora de conteúdo que trabalhe com maquiagem, por exemplo, que é uma coisa que está muito na moda, né? Então, o que que acontece? Ela vai gerar ali o conteúdo, e o conteúdo, a princípio, ele não tem um, um formato específico, né? A gente pode trabalhar com posts de blog, com vídeo, com redes sociais, com o TikTok agora, que está bem na moda. Tu diz E assim um tutorial, por exemplo, de maquiagem? isso, ela pode fazer um tutorial de maquiagem ali, ou um review de maquiagem, tá? E aí, nesse momento, ela não está falando do produto específico, mas ela vai dando ali, vai engajando o público vai se identificando, vai aprendendo com ela. Em determinado momento, ela pode dizer, eu uso essa maquiagem aqui, é minha preferida, ou, isso ficou assim porque é esse o produto que eu uso. E ela não precisa falar muito incisivamente do material, né? O pessoal mesmo vai atrás daquela marca ali para descobrir mais sobre aquele produto e realiza a venda. Entendi. Bom, mas com base nesse exemplo a gente pode adaptar para praticamente para qualquer área, na verdade, né? Em qualquer área. A gente pode pegar ali, por exemplo, um escritório de advocacia, por exemplo, né, que o público deles de repente não esteja engajado no TikTok, que é, né, mais voltado para um outro nicho, mas eles podem usar, por exemplo, ali o YouTube ou então um post de blog, onde eles podem discorrer sobre um assunto, sobre uma lei ou sobre como agir em determinada situação, né? O público vai lendo aquilo ali, vai acompanhando, e aí quando acontece uma situação ou então até para prevenir que aconteça uma situação, eles entram em contato com o escritório e fecham um contrato lá para ter um advogado assessorando ele. Claro, com certeza. Ah, agora que a gente já entendeu as diferenças, né, entre o marketing de conteúdo e as demais ações que normalmente a gente trabalha, eu queria te perguntar um pouquinho sobre as métricas. Quais são as principais métricas que a gente analisa para saber que aquela campanha de marketing de conteúdo está dando certo? Sim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que definir uma estratégia, tá? Já quando a gente começa a imaginar aquela campanha ali. Primeiro a gente vê qual é o objetivo daquela campanha ali. Se vai ser venda, se vai ser só engajamento mesmo, ou se vai ser, por exemplo, assim, um branding, vai ser um relacionamento com a marca, tá? Mas dependendo da ferramenta que a gente utilizar, quando a gente tiver traçado o objetivo, a gente vai saber qual canal a gente vai comunicar, que a gente vai distribuir aquele conteúdo ali. Então, uma das principais métricas que a gente tem é o tráfego. A gente vai acompanhar ali, por exemplo, o post de blog, ele vai estar parametrizado o link do post de blog e a gente vai ter o acesso ao analytics de todo o comportamento que aquela pessoa que entrou no site teve ali, quais páginas ela acessou, o tempo que ela ficou ali, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o tráfego, quantas pessoas estão vendo e acessando aquele conteúdo ali, ok? E a gente pode vincular uma coisa na outra. Por exemplo, a gente tem um post de blog, e esse post de blog também é divulgado por e-mail, por redes sociais, e a gente consegue saber a origem desse tráfego. Se a pessoa veio por qual rede que ela veio. Então, a gente vai saber em qual rede investir mais da próxima vez.
né? Quais redes a gente tem que descartar. O tráfego ali é o mais importante. Como é que a gente vai ver o tráfego? A gente vai ter outras métricas dentro do Google Analytics. A gente vai poder ver o número de impressões que aquela campanha teve. Então, se é um conteúdo, é um post de blog, por exemplo, a gente sabe quantas vezes ele foi visualizado numa página de pesquisa do Google. Depois a gente consegue ver o número de cliques. Então, se a gente tem um post com muitas impressões e poucos cliques, a gente sabe que as pessoas estão encontrando ele sem querer, não é o conteúdo que elas buscam. A gente refina o SEO, né, que é uma forma de a gente trabalhar com palavras-chave para levar esse post para um público que está buscando por ele, e vai refinando aquilo ali para melhorar as pesquisas e levar para o público correto. Tá? Então, a gente tem duas métricas ali que são importantes: o número de impressão, o número de cliques. Okay? Então, essa relação, tu usou o blog como exemplo, mas ela poderia servir por um vídeo no YouTube, por exemplo. As pessoas estão chegando no vídeo, mas daqui a pouco elas não ficam no vídeo para assistir. Então, não está legal. Aí, se a pessoa já fica, é mais interessante. Isso, e aí também tem a questão do que tu vai fazer. Tu vai trabalhar com SEO, para um post de blog, por exemplo, tu vai definir algumas palavras-chave, e aí quando a pessoa buscar no Google, esse post vai ser mostrado para ela. Quanto melhor a qualificação do teu post, né, quanto melhor o teu site o teu blog, mais para cima na página de pesquisa ele vai aparecer entre as primeiras posições. O mesmo vale para o YouTube. Tu vai colocar também palavras-chave no teu vídeo, vai colocar tags para facilitar a localização desse vídeo pelo público, né? E algumas outras chamadas ali, por exemplo, até a tua thumb que tu usa no vídeo, ela tem um diferencial, porque ela vai atrair mais ou menos pessoas dependendo da apresentação daquele vídeo ali. É importante a gente lembrar que todo marketing ele tem uma base muito forte em números. A gente tem que sempre ir acompanhando os números. E aí os números vão variar o que a gente vai... E tu vai vendo o crescimento daquilo ali. Tá? Então, tu vai olhar dentro do Analytics ali, por exemplo. O Analytics é uma das ferramentas, mas acho que é a mais importante nesse quesito de métricas. E tu vai olhar ali para ver o que está acontecendo ali. Acompanha a taxa de rejeição. As pessoas elas estão acessando e não estão ficando muito tempo naquele post ali, não estão dedicando muito tempo. Então, o que eu posso melhorar para que elas fiquem mais tempo naquela página ali? E uma coisa que as pessoas também têm que lembrar em relação a métricas é sempre olhar o dispositivo, né? O Analytics ou o Search Console, ou até quando tu faz uma campanha paga, o Google Ads, enfim, qualquer um vai te dar uma métrica de qual dispositivo é o mais utilizado. Pode ver nas páginas do Facebook também, quem tem ali sua própria página, é muito fácil de acessar ali as informações. Porque o que acontece? Se tu tem um texto muito longo, por exemplo, o desempenho dele sempre é pior no mobile. Sempre. Porque claro. A pessoa ela vai cansar, o texto ele fica mais espremidinho na tela, é mais difícil de ler, enfim. Se ele é muito curto, de repente a pessoa fica muito pouco tempo naquela página ali, porque ela lê um texto muito rápido no desktop, e aí ela só sai da página e não clica em mais nada, entendeu? Então a gente sempre vai olhando e comparando uma página com outra, sempre páginas semelhantes. A gente olha um post de blog e compara com um post de blog. Nunca a gente compara uma métrica de, por exemplo, uma taxa de rejeição de um post de blog, que é mais extenso, com uma página de produto, que é só a pessoa tem duas opções, ou ela compra ou ela sai da página. Né? Sim. A gente cuida para comparar ali entre iguais. Certo. Bom, então agora que ficou claro como é que é a diferença do marketing de conteúdo para os outros, e agora que ficou claro quais são as principais métricas desse marketing de conteúdo, vamos aproveitar que a gente está falando com alguém que já está no mercado aí há muitos anos aí, e, cara, dá algumas dicas aí. Se eu tiver uma empresa e vou fazer um trabalho aí de marketing de conteúdo, quais são, assim, a dica básica, assim, para eu começar bem essa empreitada? Tá. Primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é no planejamento. A estratégia é o mais importante, tá? Nesse ponto. Porque a gente tem que definir os objetivos. Os objetivos têm que vir muito antes da gente definir o canal, tá? Então, não adianta tu ter uma métrica de 1000 curtidas numa imagem se teu objetivo é vender. Tu tem que ter uma métrica que tu possa comparar com o número de conversões que tu tem ali.
Muitas vezes as pessoas acham que elas estão trabalhando com um marketing de conteúdo potente ou até um marketing digital, aí já pega outras áreas ali, mas com métricas de vaidade. Por exemplo, o número de curtidas e visualizações que tu tem numa página de Facebook é muito diferente do número de visualizações que tu tem num post de blog, por exemplo. Porque o que tu está vendo ali são o número de pessoas passivas nas redes sociais e o número de pessoas ativas no blog. Quem foi até o teu blog ali, o número de impressões que tem ali, visualizações, eles estavam buscando por aquele conteúdo, né? Eles não são pessoas passivas ali. E aí tu pode olhar nas métricas das redes sociais também ali, por exemplo, o número de compartilhamento, que é um número de engajamento orgânico, que é bem interessante também. Então, a primeira coisa que tu tem que pensar ali é na estratégia, para depois definir os canais. Para ser um bom produtor de conteúdo para marketing de conteúdo, é estar sempre atualizado com as ferramentas que estão no mercado, que elas estão sempre mudando. Então, se tu vai ser um conteudista de redes sociais, vai trabalhar com social, vai ser social media, por exemplo, esteja por dentro daquilo que está acontecendo com as redes que tu trabalha. Por exemplo, o Facebook está sempre mudando uma regra, está sempre se adequando a uma lei, está sempre mudando o formato que ele distribui os posts. O Instagram também é um bom exemplo. Um tempo atrás, a gente tinha como visualizar ali o número de curtidas numa foto, numa imagem. Agora a gente vai ver ali o número de visualizações que teve, o número de impressões daquela imagem ali. Estão sempre mudando, tá? Porque o que acontece? Agora, por exemplo, a gente está em um período de pandemia, né? Um período de quarentena. O YouTube ele proibiu diversos usos de diversas palavras, né? E desmonetizou vídeos, ele proibiu vídeos, tirou vídeos do ar. Então a gente tem que estar sempre cuidando ali as regras da plataforma que a gente está trabalhando. Rafa, acho que é isso aí. Com certeza o pessoal vai curtir essa aula, porque ela é bem completa. E, tia, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela atenção que tu deu pra gente. Enfim, deixa a vida voltar ao normal, para tu fazer uma visita lá na Fadergs. Claro, pode deixar. Um prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade de falar com vocês de novo. E ficamos à disposição para qualquer coisa que precisarem. Tá bom? Valeu! Feito.